mira rima, pode a intenção. Em cena de Ferrari, pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, na curva eu me aproximo. Da reta estou no vácuo. Quando menos perceber, na sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin, nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação. A batida vira rima, pode a intenção. Entre cena de Ferrari, pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Me jogo nessa pista, me jogo de verdade. Sinto e miro os desafios, não piso com intensidade. Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto. Quando passo da chegada, a emoção bate mais alto. Na vida sou guerreiro, não admito erros. De ouvir os meus heróis, de suas cenas são eteiros. Com muita fé, velocidade e dedicação. Na vida estou na pista para ser um campeão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o High Speed. Sejam muito bem-vindos a mais um De Olho na Base. Meu nome é Stick e hoje comigo, pessoal, temos aqui uma galera muito especial, começando por ele, que está sempre aqui conosco, Natan Sayum. Seja muito bem-vindo ao De Olho na Base. E, novamente, você está aqui em todas as participações, né? Boa noite, Dan. Boa noite, galera. Eu que agradeço. Muito obrigado por mais uma vez. Vamos lá de novo falando desses caras da base. Exatamente. Temos aqui também Pedro Rodrigo. Fala, patrão. Seja bem-vindo aí pela primeira vez aqui, participando De Olho na Base. Boa noite, Dan. Boa noite, Natan. Boa noite. E todo mundo que está acompanhando aí a gente. É um projeto novo, né? Tem que estar aqui dando um apoio, porque sem a base não temos automobilismo, né, Dan? Exatamente. Também gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês que estão assistindo o High Speed. Lembrando que se você já está curtindo essa live e não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser também pode fazer um superchat, uma doação aqui pra gente. Vire membro do High Speed e também tem a opção de Pix aí embaixo, porque hoje nós vamos falar de vários assuntos, F2, F3, Fórmula 4 Brasil, e temos também aqui um dos pilotos da Fórmula 4 Brasil que participou neste final de semana, João Tesser. Seja muito bem-vindo ao De Olho na Base. Boa noite, obrigado. Eu agradeço de antemão o convite de todos vocês. E vamos ter uma conversa bem legal hoje. Muito obrigado, João Tesser, você que é piloto da Cavaleira Esporte. Então, vamos começar por você, já saber como você agora está na Fórmula 4 Brasil, né? Como foi um dos pilotos que iniciou essa temporada, a primeira temporada da categoria, mas conta pra gente, como foi o seu histórico um pouquinho antes da categoria? Como foi seu início no kart? Como foi a sua carreira até esse momento? Eu comecei no kart um pouco mais tarde. Para o pessoal que não entende, no kart tem várias categorias, desde a cadete, da mirim, desculpa, que são daqueles meninos que começaram bem novos, com 6 anos de idade, até a sênior, super sênior, que é para o pessoal lá de 50, 60 anos, que ainda ama o esporte. Eu comecei na categoria novatos, são para aqueles pilotos que começaram depois dos 15 anos de idade e que não passaram pelas categorias de base. Então, meu início no kart, no automobilismo, foi bem recente, tem 3 anos. Foi bem legal, porque eu aprendi bastante coisa, ganhei bastante título, disputei muito. Tive muita experiência boa, experiência ruim.
E agora eu tô aqui na F4 e vamos aí no foco para estar sempre evoluindo. E como se deu essa... Porque, como você falou, teve início no kart, mas como surgiu a oportunidade ou o convite até para participar do início desse campeonato que visa apoiar os pilotos brasileiros? Nunca foi meu plano seguir nenhum caminho de Fórmula. Para mim já estava certo na minha cabeça que eu ia fazer turismo. Então, desde o ano passado, foi meu último ano no kart que a gente tinha definido. Eu ia direto para Sprint Race, uma outra categoria. Só que até então não existia a Fórmula 4 no Brasil. Ainda era só rumor, nada concretizado, etc. Só que assim que concretizou, a gente teve a oportunidade, a chance de estar participando aí do primeiro grid. E quando a gente recebeu aí o aval para a gente poder realmente correr, a gente não pensou duas vezes e a gente acabou entrando. Exatamente. Dá para perceber na sua fala que a Fórmula 4 Brasil foi uma grande oportunidade, um grande até mesmo sonho, né, que vários pilotos têm de alcançar voos maiores no automobilismo, e a gente está tendo uma temporada muito boa. Por mais que o Pedro Clerot esteja um pouquinho disparado ali na liderança, a gente vê um certo equilíbrio na categoria. Nathan Sayun, o que você pode falar então para a gente? Você que está me acompanhando, você está acompanhando a Fórmula 4 Brasil, a gente muitas vezes é colega de transmissão também. Como está sendo a temporada e principalmente, vamos falar desse final de semana em Interlagos, que foi a segunda etapa, inclusive em Interlagos, a terceira do campeonato, que foi a mais equilibrada de todas. Pois é, foram 6 corridas em 2 semanas, né? Então, assim, acho que o pessoal meio que cansou de Interlagos, né? Porque foram tantos dias de provas, tantas disputas, né? Que o pessoal acho que já está querendo pular para Goiânia, Brasília, para desenvolver o que eles aprenderam em Interlagos. Não, correto. Aliás, depois eu vou deixar até se você quiser fazer uma pergunta para o João Tesser. Aliás, você que está assistindo aqui a nossa transmissão, se quiser fazer uma pergunta para o piloto da Cavaleiro Esporte, mande a sua pergunta aí nos comentários, participe aqui com a gente também, que a gente vai estar verificando. Se surgir aí uma pergunta, se vocês quiserem fazer uma pergunta, a gente depois passa aqui para o piloto. Pedro Rodrigo. Exatamente. Se tiver superchat, você terá prioridade aqui. Mandou superchat, já vem a voz na consciência, a gente já manda a sua pergunta. Então, Pedro Rodrigo, agora você. O que você achou dessa última etapa da Fórmula 4 Brasil? Que a gente estava lá em Interlagos, primeira transmissão da Fórmula 4 em loco, que foi muito emocionante, por sinal. A disputa da Fórmula 4, eu acho que está muito legal. Lógico, a gente tem que tirar hoje, acho que eu falo, tira o Clerot da conta, é verdade. E se você pegar do segundo ao último, estão muito juntos. Você vê uma paridade aí, lógico, um ou dois despontando um pouquinho mais, mas você vê bem uma paridade na categoria com todos os pilotos. O negócio da categoria única, eu acho que ajuda muito. Não é uma equipe única, mas é uma categoria, se você pensar, única, porque as equipes são formadas conforme a organização quis, né? Um sorteio, tudo. Não tinha como o piloto lá, o João, ir na equipe e falar, eu quero essa equipe. Não era assim, né, João? Não foi assim, não. A categoria surgiu com os 16 pilotos e os 16 carros, até então a gente não sabia para onde a gente ia, para qual equipe a gente ia correr. Foi um sorteio, então, a princípio, foi tudo igual no começo. Pode continuar. Isso acho que deu um bom jogo ali para os pilotos. É uma categoria que vem para formar, né? Eu acho que o Gastão ali no comando da categoria está sabendo gerir, valendo que na última semana eles estavam no Congresso Sul-Americano, né? Mostrando a Fórmula 4 Brasil, e o próprio presidente da FIA disse que é um dos melhores cases de negócio da Fórmula 4 no mundo hoje, com apenas 3 etapas. E lembrando... Diga, Nathan. Só para falar que, para mim, a joia da coroa desse começo de temporada foi essa última corrida que a gente teve, né, de domingo. Porque a gente teve o Clerot, o Fefo, Staiko, foi na mesma fila, né? Que era o Clerot, o Staiko, o Tessaro, até o Tessaro que estava em quarto estava brigando pela disputa, né? Então, assim, a gente tinha um grid muito cheio. Eu tinha um terceiro colocado ali, que eu perdi o nome, né?
Era o Clerô, era Nick o Monteiro. era Na o verdade, ele Staico, o tava Clerô, o primeiro. Monteiro e o Tessaro, na mesma É, imagem que a gente via, né? Isso, o Tessaro estava chegando neles na quarta posição. A gente foi uma disputa intensa assim que durou até a última volta. Então, assim, a gente vê a melhora do campeonato não só pela troca dos carros, né? Que a gente teve ali o compartilhamento dos acertos, mas a gente teve e o pessoal se acostumando ao campeonato, né? O João vai falar um pouco mais pra gente, mas assim, o nível de vocês aumentou pra caramba, né, rapaz? Com certeza, é natural. Os pilotos que tiveram muito mais experiência com o carro, que é o caso de alguns pilotos, eles no começo da temporada, eles vão estar num nível, numa curva muito, muito acima da nossa, que a gente não teve experiência, não teve contato nada com o carro e nem com nenhum carro de corrida. Então é natural, no começo eles estarem no nível acima, só que conforme vão passando as temporadas, conforme a gente vai treinando, a gente equiparando e chegando cada vez mais perto. Então, por isso que na primeira existia tanta disparidade, agora na terceira etapa você vê que o grid já anda muito mais perto, é uma corrida bem mais legal, bem mais disputada e tal. Isso. E seguinte, pessoal, para você que está assistindo a nossa live, calma, a gente vai falar também de Fórmula 2, vai falar de Enzo Fittipaldi, vai falar de Felipe Drugovich aqui, a gente só está passando aqui pela Fórmula 4 que teve o evento nesse final de semana, então se você quiser tirar uma dúvida, inclusive, sobre Enzo, Felipe Drugovich ou até mesmo Fórmula 4 Brasil aqui com o João Tesser, como eu falei, mande sua pergunta. E João, agora falando aqui da etapa de Interlagos, aliás, as etapas, você na segunda etapa conseguiu um quinto lugar, que foi o seu melhor resultado na temporada, só que daí veio a troca dos carros. E infelizmente na última etapa você acabou não conseguindo pontuar, teve como melhor resultado um 13º lugar na segunda corrida e na terceira etapa de Interlagos. Conta pra gente, essa troca de carros, você acha que realmente ela funcionou como deveria, não alterou muita coisa para alguns pilotos? Como você vê essa mudança? Como você disse, meu melhor resultado tinha sido até então na semana retrasada, na segunda etapa. Eu tinha um carro muito competitivo, a gente estava numa boa semana também. O pessoal que achou a corrida viu que eu estava liderando a corrida até as 3 últimas voltas, onde eu acabei sofrendo um toque e acabou me tirando totalmente da chance de disputa por um pódio. Eu acabei saindo da pista, voltando em quinto lugar, onde eu terminei a corrida. Eu tinha um carro bem equilibrado, eu estava bem condicionado, bem preparado, minha equipe também. Semana passada não foi uma semana muito boa pra gente. Infelizmente, das 3 corridas, a gente conseguiu completar 2 a gente infelizmente teve que abandonar. Eu tive problemas com o carro, em uma delas eu tive problema com embreagem, outra tive problema com o motor. Eu não consegui completar nenhuma das 2 corridas. A troca dos carros foi uma coisa interessante, porque queira ou não, a gente sempre vai ter alguma coisa boa e alguma coisa ruim para absorver do nosso carro para o próximo carro que a gente for pegar ou que a gente pegou. Só que a gente não teve muito tempo para trabalhar. Nosso carro a gente trabalhou durante a semana toda, na quarta, na quinta e na sexta. Quinta e sexta, desculpa, de treino. A gente trabalhou muito em cima do carro, tentando desenvolver, não conseguimos chegar num acerto bom. Sábado e domingo tive problema nas 2 corridas, então é legal, mas em contrapartida também corre esse risco aí de acabar sofrendo um pouco no começo com o carro. E olha só, Nathan Sanyon, a gente acabou de ver a opinião do piloto que participou. Tem aquele lado bom da mudança do carro, mas tem o lado ruim também. Mas para a gente que estava lá narrando, a gente que estava fazendo o fácil, estava lá comentando a corrida, como você viu essa alteração? Trouxe mais equilíbrio realmente para a categoria? Sem dúvida, Dan, mas eu acho que o pessoal não foi por causa do equilíbrio dos carros, não foi por causa. Acho que foi por causa da própria maturidade deles. A gente teve aí o próprio Clerô, né? Como eu falei no R final dessa semana, teve a troca dos carros, teve tudo para acabar, né, com essa disparidade no campeonato, na liderança do campeonato. As regras de inversão de grid, né, que já tinham, a regra de troca de pneus, né, que o piloto tinha que usar o pneu usado pelo menos uma vez. Teve essa coisa do sorteio dos carros e mesmo assim ele disparou na frente. E a gente está vendo assim um grid bem competente, na verdade. Então, assim, vamos colocar aqui que a gente que eu vejo a Fórmula 4 madura, mas ao mesmo tempo com pilotos ali com muita fome de vencer. Exatamente. E Pedro Rodrigo, para você, tivemos um maior equilíbrio realmente na terceira etapa? Teve um maior equilíbrio, mas como ele mesmo disse, nem todo o carro às vezes não é igual, mas não é igual.
Então, para você conseguir acertar, ter o acerto perfeito, às vezes demora para acontecer, para conseguir achar esse carro. Mas deu uma embaralhada no grid. Se a gente olhar, tivemos aí gente pontuando que não tinha pontuado desde a primeira etapa. Então, você teve aí uma mexida, né? Correto. E um detalhe, Dan. Isso, manda. Todos os 16 pilotos já pontuaram. Exatamente. Então, Todos os 16 pontos já pontuaram. O Lélia Dobbs só com 1 ponto, mas poderia ter pontuado mais. A gente sabe disso também, né, Nathan? Sim. Acontece. Vocês gostariam de realizar alguma pergunta para o João Tesser? Se vocês não gostariam de responder, mandar uma pergunta, eu vou mandar o assunto aqui final da Fórmula 4 Brasil e depois a gente já vai partir para o assunto Enzo Fittipaldi e Felipe Drugovich, aí que o povo também espera bastante. Nathan? Só tem uma aqui. Pode vir para o chat primeiro. Então, Pedro, por favor, mensagens do chat. Washington Luiz, Camuzzi mandando boa noite aqui, o Vinícius Orsi mandando João Tercio melhor da F4, né? Tivemos a Mafi Ribeiro ansiosa aqui com essa entrevista. Matora Brasil, se uma equipe do nível da Charuto, ele está mostrando todo o seu potencial, imagina equipamento de pontos, já é uma pergunta da Fórmula 2, né? Uhum. Por aqui... Emílio Castelar, Guilherme Volante, Débora Carvalho. Aqui o Guilherme Volante mandando, João, o que você achou do segundo sorteio? A Doris Schwartz mandando boa noite, Cristiano Sarum mandando boa noite. E aí responde, né? Exatamente. Isso, então, que nós vamos entrar no assunto agora, porque a gente já falou do primeiro sorteio dos carros para a última etapa, e agora, por regulamento, nós temos um sorteio também de equipes para o restante final da temporada, que era opcional, caso algum piloto solicitasse, a categoria deveria realizar esse sorteio novamente. E eu queria saber de você, João Tesser, o que isso tende a mudar? Você acha que, novamente, vai mudar bastante coisa, como mudou para a última etapa, tivemos maior equilíbrio, ou você acha que não vai alterar muita coisa, tanto para você quanto para outros pilotos? Respondendo agora, não por mim, mas o que eu imagino é que devem ter alguns pilotos que estão insatisfeitos no quesito não de competência de equipe, mas no sentido de, às vezes, não caso, o piloto tem potencial, a equipe também tem o potencial, tem o carro, mas as coisas acabam não encaixando muito bem. E às vezes as coisas vão funcionar em um outro lugar. Um exemplo, um piloto da KTF, um bom piloto, porque os 16 pilotos são muito bons, tem um bom carro, mas não está casando na equipe. Aí vai, um exemplo para full time e acaba tudo casando, dando certo. Então, é interessante porque muitas vezes não rola como a gente imagina. E às vezes a gente acaba ficando meio frustrado, mas não é por você, nem pelo seu equipamento, mas às vezes é pelo ambiente que você tá. Agora, falando por mim, esse sorteio aí não vai mudar nada, porque desde o momento que eu caí na minha equipe, a minha meta sempre foi tá crescendo lá dentro, trazendo resultado positivo para a equipe como um todo. Eu caí na Cavaleira, então eu vou com a Cavaleira até o final, e é basicamente isso. Essa é a minha decisão, é uma decisão também que conversei com a minha família, conversei com a equipe. Para mim, eu tô me sentindo bem no local, as coisas só ainda não aconteceram, mas eu sei que tudo tem o seu tempo. A gente está trabalhando muito para isso. Então o sorteio seria só para aqueles que desejarem mudar de equipe. Então o piloto, não, estou satisfeito aqui, não entra no sorteio. Até então o que foi passado para a gente seria isso. Os pilotos que estão não insatisfeitos, mas aqueles pilotos que têm a intenção de mudar de equipe, parece que eles que vão entrar no sorteio. Então, exemplo, se os 4 pilotos da Cavaleiro quiserem continuar na Cavaleiro, aí a Cavaleiro não vai ter nenhuma vaga e ela provavelmente não entrará no sorteio. Foi isso que a princípio foi passado pra gente, por isso que também perguntaram se a gente teria o interesse e tal, mas por mim não teria. Dan. Voz na consciência, dizendo algo aqui. Estuda FIS mandou aqui, depois da F4 Brasil, qual é o próximo passo que o João planeja e quais patrocinadores irão ajudar nesse plano? Primeiramente, eu tô com o objetivo na Fórmula 4. Se Deus quiser e a gente conseguir continuar aí, seria fazer mais um ano de Fórmula 4, ou no Brasil ou em algum outro lugar.
para pegar mais experiência com grid, com carro. E, cara, seguir meu caminho, que foi o caminho que eu sempre quis desde quando eu entrei no automobilismo, que é Stock Car. A princípio, a gente tem alguns apoiadores, mas a principal mesmo é a R7, que vem comigo desde a época do kart. Agora a gente está com o apoio também da CIMED e, cara, trabalhar para conseguir aí para cada vez mais para frente. Muito bem, João Tesser, muito obrigado aí por sua opinião, mas por o seu desejo aí também de subir para Stock Car, como a gente está vendo. Mas agora nós vamos entrar no assunto de Fórmula 2. Pessoal, aliás... Desculpa, eu queria fazer uma pergunta antes. Isso que eu ia perguntar. Gostaria de fazer uma pergunta aí final para o João Tesser sobre a Fórmula 4? Sim. Eu queria perguntar para o João como é que é dirigir com pneus usados, né? Que vocês têm que fazer uma coisa de pneus usados no fim de semana. O quanto que isso muda na tração do carro? O pneu usado eu acredito que tem que ser muito de estratégia, tanto da equipe quanto do piloto, porque, cara, o grip, cada volta que passa vai ficando pior. Essas bloqueadas de pneu também que o pessoal assiste as corridas, são aquelas fumaças que saem quando a gente freia. Conforme o pneu vai ficando mais velho, ele vai ficando mais propício, porque a gente às vezes se condiciona a frear, por exemplo, na placa de 50 com pneu zero. Conforme vai passando, a gente continua freando na placa de 50, o pneu vai travar, vai bloquear, vai ficar quadrado, vai acabar com o pneu, acaba com a corrida. Então, o pneu zero é muita estratégia, ter que usar a cabeça também para ir se condicionando a dar o pé, a frear. O grip é totalmente diferente do pneu zero, que o pneu zero você consegue frear lá dentro, acelerar bem mais cedo. O pneu velho é um pouco mais complicado, mas é bem legal. Desde a época do kart eu treinava muito com o pneu velho, justamente por uma diversidade. E para mim, eu gosto do pneu usado. Claro que o pneu novo é muito superior, mas o usado é bem legal também. O que me chamou a atenção é que vocês fazem a corrida inteira com pneu usado, então deve ser bem difícil. Vocês falam, vou acelerar demais, espera aí que eu tô com o pneu usado. Exato, rola muito. E ainda mais, vocês utilizam um composto usado às vezes da prova anterior, né? Isso. Tem isso também, tem que cuidar direito o pneu que fica usado para você não desgastar tanto para essa etapa, correto? Exato, porque o que rola é que a gente tem que usar 2 jogos de pneu, a gente tem 2 jogos de pneu zero por fim de semana, mais 2 jogos usados do fim de semana passado, da etapa passada. Esses 2 da etapa passada a gente pode usar nos treinos oficiais, desculpa. E os zeros a gente tem 2 zeros para passar entre a tomada de tempo e as 3 corridas. E aí tem piloto que decide passar por um zero no treino para poder ajustar o carro, tem piloto que prefere segurar um zero e passar na corrida de domingo, na segunda corrida de sábado, mas a gente tem 2 jogos zero para uma tomada e 3 corridas. E para o treino se quiser, mas aí fica mais usado ainda. Pedro, gostaria de fazer uma pergunta? Tem aqui, a Doris mandou, qual é a preparação física e mental psicológica que o João recomenda para quem está começando? E aqui tem o Fernando Tesser mandou aqui, pena que a corrida do sábado e domingo, o João ter tido problemas no carro. Sábado andou sem turbo e no domingo sem embreagem. Mas a hora que o carro estiver competitivo, será um grande final de semana, vocês verão. Com certeza. Respondendo à primeira pergunta, que eu não me lembro o nome da pessoa que fez, Doris. A preparação física no começo, ela é um pouco mais tranquila, porque como você está começando, você ainda está se adaptando, seu corpo está se adaptando. Mas na época que eu corria de kart, minha preparação física, claro, sempre foi para começar pela alimentação, fazer uma alimentação balanceada, evitar ganhar peso por conta de peso de corrida, para não ter que usar chumbo, para ter que usar o chumbo ideal para o balanço do kart, fazer sessões de simulador, treino físico, treino psicofísico, que são aqueles treinos de tempo de reação, que são aqueles também que a gente usa bolinha, que vocês devem ver por aí nos treinos de Fórmula 1 e etc., que é mais popular. E trabalhando sempre a mente nesse sentido e o corpo, eu usava muito como treino o próprio kart, então eu treinava literalmente a semana toda, era de terça a sexta, todos os dias. Eu ia da parte da manhã até a parte da tarde, então eu ia das 9h30 até umas 4h30 da tarde. Treinava, depois fazia um simulador. A gente pensa que não, mas até assistir corrida mesmo, vídeo de corrida, ajuda muito a você ter uma noção, você saber mais ou menos como se comportar em determinadas situações e tal. E quanto à cabeça, cada um tem o seu. Para mim sempre foi eu mesmo manter a calma, pensar e fazer as coisas com calma. Muito bem, tá aí. João Tesser. Natan, mais alguma pergunta? Pedro, mais alguma pergunta interessante do chat também?
Então tá ótimo, obrigado. Valeu. Então, vamos passar aqui para o próximo assunto, falando então de Fórmula 2. Nós tivemos o GP da Hungria, se não me engano, no final do mês passado, e nós fomos surpreendidos novamente por um tubarãozinho correndo muito. Natan, a gente tinha até conversado aqui sobre o Enzo Fittipaldi, que ele estava fazendo milagre. Eu cheguei a falar sobre uma possibilidade de resultado do piloto brasileiro, que ele ia conquistar um pódio e ia pontuar bem na segunda corrida. Me chamaram de otimista demais, pachequista, literalmente. E o garoto vai lá e com o Macharus consegue 2 pódios, um segundo e um terceiro lugar. O melhor é acordar e ver lá na classificação ele em 4º lugar na tabela principal. Então, assim, você fala, cara, o cara tá na equipe da Kevin, tá no top 5. Exatamente. E o que esperar do Enzo Fittipaldi? Né? Porque, ó, pegou um terceiro lugar na corrida sprint e depois, largando em 9º, chegou em segundo lugar numa Fiat Race, como você mesmo disse, conquistando a 4ª posição no campeonato, 19 pontos atrás do seu, não vou dizer principal rival, porque ali ele tá correndo mais para mostrar resultado para ele mesmo, mas a gente sabe da rivalidade que ele e o Logan Sargent têm há longos períodos, aí desde a Fórmula 3, longa história, pessoal, muita história para contar desses dois, mas 19 pontos atrás do piloto americano. O que você tem para dizer sobre isso, Natan? Isso aqui é fantástico. A gente teve ali um desempenho dele, né, largando na primeira fila na Hungria, na primeira corrida, na corrida sprint, e ele escapou na ponta, rapaz. Então, assim, ele errou na segunda curva e passou reto depois daquela curva que teve o acidente do Felipe Massa, que é depois daquela retinha, ele passou reto de novo. Nossa, faz tempo. Mas é o ponto de referência que eu tenho. Então, assim, a gente vê ele passando reto e, assim, fala... Vê a dirigibilidade, né, vê a dificuldade dele pilotar aquele carro, porque ele travou o pneu na segunda corrida, na segunda curva, e sofreu com aquilo. E depois ele se manteve a cabeça para chegar em terceiro lugar. Então, assim, é o momento que a gente vê o talento do piloto, né? Tem um carro difícil para pilotar, né? Não é fácil de estar lá. Tá numa primeira fila de Fórmula 2 com gente que está disputando o campeonato, né? Que está ali furioso para trás de você. Então, a sua tarefa não é fácil. E ele conseguiu ali manter. E a gente fica impressionado com isso. Ele chegou até quase pressionar o Tempocher na última corrida, mas ele chegou até a sair dos boxes na frente do Tempocher, mas por conta dos pneus frios ele acabou sendo ultrapassado. E João Tesser, o que você pode falar pra gente aí, você acabou assistindo o Enzo Fittipaldi, da temporada dele, principalmente desse final de semana na Hungria, que ele tá pilotando uma Charus que não tem recurso, não é questão que a Charus consegue dar o foco no carro dele, a Charus não tem recurso, não tem estrutura para focar em nenhum dos dois carros, nem no dele, nem do Team Bullock Base. Basicamente o que vocês disseram, ele tá numa das equipes que, digamos que, lutam ali para estar no campeonato, sem muita chance de título, mas ele tá, pelo visto, dando o máximo dele, tá conseguindo resultado positivo para a equipe. Não tem muito o que fazer, porque ele é um baita piloto, só que, infelizmente, ele não tem uma equipe competitiva. Então, ele tá sofrendo bastante, mas, cara, foi bem inesperado também. Se a gente perguntasse, não por potencial dele, mas acho que a maioria também não iria imaginar esses pódios. Então, cara, tô no pensamento de vocês. Ele tá tirando ali leite de pedra, igual dizem, né? Ali no meio da Fórmula 4 Brasil, você consegue dizer pra gente se chegaram a comentar sobre isso? Talvez pilotos, engenheiros falando, você viu o Enzo, a corrida que ele fez? Chegou esse boato por lá também? Cara, o que eu vi bastante foi da própria imprensa, do pessoal que veio comentando, que veio falando até... Não me lembro agora quem foi também, que é um repórter automotivo, que ele veio e falou, cara, você assistiu a corrida do Fittipaldi e tal? O que você achou? E, cara, queira ou não, o burburinho rola, porque aquele negócio foi inesperado. Tem piloto que a gente já espera por conta da equipe, das condições, mas ele foi meio que uma novidade. Muito bem. E Pedro Rodrigo, diga... Não, tem uma pergunta aqui do Paulo Jesus Caetano, mandou, diga se tem ovo no ninho com a conversa do tio do Mick Schumacher, como seu tio desabafou os sentidos. E tem uma pergunta aqui do Guilherme Volante para o João, qual é a velocidade máxima do Fórmula 4? Quer que eu responda?
A pergunta do Fórmula 4? Isso, por favor. Ah, tá. Nos melhores cenários mais otimistas, um carro ali vai no seu melhor dia. O recorde, se eu não me engano, por enquanto é 231. Mas é uma média de 228, 229 no final da reta. Uma boa velocidade. Pedro, qual foi a primeira pergunta que foi realizada mesmo também, por favor? Diga se tem ovo no ninho, com a conversa do tio do Mick Schumacher com ele desabafando, né? Dizendo que tem coisa com o Drugo, né? Olha, sobre isso, ele pediu para alguém em específico responder ou pode ser qualquer um? Qualquer um. Então, Natan, então vou deixar para você essa pergunta. Qualquer coisa depois eu completo aqui, ou complemento, né, digamos assim, mas fique à vontade. Tem ovo no ninho, o Ralf Schumacher, para quem não sabe, pessoal, o Ralf Schumacher, irmão do Michael Schumacher, falou que o Drogovic poderia tomar o lugar do Mick Schumacher na Haas, que a Haas poderia se livrar do Mick. O que você acha disso, Natan? Nessa silly season pegando fogo. É muito difícil, Dan. O Drogovic não tem nada a ver com a Haas, não tem ligação nenhuma. Então, se ele tivesse algum convênio, ele poderia ter ido. E eu acho assim, a Haas está com 2 pontos novos, arrumando, novos entre aspas, né? Que o Magnussen entrou no lugar do Mazepin. Então, o Magnussen tem um pouco mais de casa do que... As notas de dólares dele são novas, digamos assim. Porque, assim, a situação dele está um pouco melhor lá dentro, já está voltando para a Fórmula 1, está andando muito bem. Então, o Magnussen não vai sair. Estou falando até que ele vai ficar para o próximo ano. É uma coisa que estão focando. O Mick Schumacher eu acho muito difícil, porque ele é ligado da Ferrari, ele é protegido da Ferrari. Então, o sonho da Fórmula 1 é ver o Mick Schumacher pilotando a Ferrari igual o pai. Mas para ele estar pilotando a Ferrari, um dia ele tem que estar na equipe pequena. Então, vou fazer de tudo para ele ficar na Haas. Ele não está com um contrato confirmado para o ano que vem, mas eu acho que logo depois que a Fórmula 1 voltar de férias, ele vai arrumar. Pro Drogovic, eu acho que ele vai indo para a Fórmula 1, ele vai fazer uma coisa relacionada à Alpine, né? Porque tem uma vaga ainda. Então, eles arrumando o piloto titular para entrar no lugar do Alonso, ele pode ser piloto de testes ou ele pode entrar como piloto titular mesmo. Mas eu, por enquanto, acho que ele vai entrar como piloto de testes, né? Como disse o Lito Cavalcante na outra live que a gente fez aqui. Muito bem. E outra coisa, Pedro, temos aí também um fato que é o valor que o Drogovic pode levar para a Haas, que a gente já soube de informações que ele pode ter, já está bastante avançada essa parte financeira do piloto brasileiro, e que o Mick Schumacher também já gastou muito dinheiro da Haas. No início da temporada ele estava sendo muito criticado pelo rendimento, como já teve muito acidente, partiu o carro ao meio 2 vezes, claro que é coisa também do carro que ele se divide, a gente sabe disso, mas a Haas ficou olhando meio torto para ele. Ele melhorou o rendimento, mas isso é suficiente? Você acha que essa notícia do Drogovic podendo tomar o lugar do Mick Schumacher é realista? Plausível, pelo menos? Plausível eu até já falei isso com outras pessoas. O grande problema aí é quanto a Ferrari vai dar de desconto ou de ajuda para o próximo ano para manter o Mick lá. Mas o Mick tem vaga garantida como piloto de teste dentro da Ferrari, como ele já é. Ele é o piloto reserva da Ferrari hoje, e ele pode ir em todos os autódromos ano que vem com a Ferrari, isso não teria problema. Mas eu acho muito difícil, ainda mais com notícias como saiu hoje no Motorsport alemão, dizendo que a Haas, com as coisas novas que ela vem para a próxima etapa, meio que algumas cópias do que a Ferrari fez até agora. A outra alternativa do Drogovic, né, do Mick Schumacher entrar pela Ferrari seria a Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo está muito fechada já, né? Já tem ali a gente não tem mais o Giovinazzi, que era um piloto italiano, então mas a gente já tem uma base bem montada lá. Eu acredito no Drogovic como piloto de teste da Aston Martin, já falei isso muitas vezes, mas nessa silly season as coisas estão pegando pesado, estão muitos rumores, o Piastri mesmo já foi confirmado praticamente em todas as equipes, e pode sobrar... Posso falar ainda? Tudo depende da Renault do Brasil. Tudo depende da Renault do Brasil. E se ela fizer o impacto certo, o Drogovic pode pegar essa vaga sim. Se eu não me engano, o presidente da Renault Internacional é brasileiro, não é? Eu tô enganado.
Não, já foi. Já né? foi. Era o gol, só que deu um monte de problema, agora tem um outro presidente, mas eu acho que se a Renault do Brasil apoiar essa vinda do piloto, mais com o aporte que ele deve vir, ele pode ficar com a vaga, sim, por que não? Exatamente. E para você, João Tesser, o Drogovic pode se aproveitar desse balanço que está acontecendo na Silly Season da Fórmula 1, pode conseguir uma vaga de titular, ou você acha que pode ficar ali mais como piloto de teste, ou até mesmo ir para outra categoria? Eu acredito que outra categoria ele não deva ir, até porque ele já está, como vocês disseram, bem avançado. Na Fórmula 2 ele é um dos nomes mais falados. Eu acredito que o caminho seja a Fórmula 1 mesmo, só que eu não sei, não conseguiria ter uma opinião formada quanto a isso, porque, do meu ponto de vista, eu acho que, por enquanto, como piloto titular, eu acho pouco provável. E se eu pudesse dar uma opinião, para mim, eu acreditaria que ele fosse também para Aston Martin. Seria um pensamento que eu tava meio que analisando, e poderia ser para Aston Martin mesmo, mas eu acho que, por enquanto, como titular, não. É mais provável que o Piastri acabe tendo uma vaga titular por aí. Então, piloto de teste Aston Martin, correto? É um piloto de teste Aston Martin. Aí, pessoal, tá 2-1 nas opiniões aqui. Se a gente acertar, a gente deveria ter apostado, João Tesser, alguma coisa para ganhar desse 2. A gente deveria. Exatamente. Estão mandando aqui, o Pedro Henrique Prado mandou Alpine tem cara de Porsche. E o Emílio Castelar, para o João, a próxima corrida terá no sorteio dos carros, ficará com o mesmo. E o Guilherme Volante queria saber qual é a próxima corrida que ele gostaria de conhecer. Você, velho. A próxima corrida da Fórmula 4 Brasil para conhecer o João Tesser vai ser no Velocitar. Agora a data eu acho que é dia 3 e 4. 3 e 4. Isso, 3 e 4 de setembro. Aí você pode conhecer o João Tesser e os outros pilotos da Fórmula 4 Brasil para apoiar todo, né? A gente aqui apoia todos os pilotos brasileiros. E olha, seguinte, só para completar, João Tesser, e o que você acha do Ralf Schumacher falando que acha mais provável o Drogovic ir no lugar do Mick? Isso para você faz algum sentido? Porque é um parente próximo do Mick. Para mim faz um total de zero sentido. Porque foi como você falou, o Mick ele é um piloto bem protegido pela Ferrari, pelo menos eu também acredito ser. Eu acho que é bem pouco provável. Não sei, pode ter feito isso também para gerar burburinho no meio, mas eu acho bem pouco provável. Também acredito que foi para fazer um burburinho ali, para levar o nome para talvez até mesmo ele aparecer, o Ralf Schumacher, que está bem subido da Fórmula 1. Exatamente. E aproveitando que a gente está falando de futuro, Pedro... Rapidinho, desculpa cortar você de novo. É só para encerrar o assunto Mick Schumacher, né? Lembrar que a Alfa, que eu falei que ia ter que tá com o cerco fechado, eu acho que eles não vão abrir tão cedo, né? Porque a Fórmula 1 está querendo expandir para a China de novo. E já tem um piloto chinês na Alfa, né? Então não seria bom tirar o Guan Yu Zhou para colocar o Mick Schumacher? Vale quanto tempo continuará sendo Alfa, né? Lembrando que a Audi fez uma proposta de compra para a equipe, né? Sim. Exatamente. E da mesma forma que a Fórmula 1 tem interesse na China, tem interesse nos Estados Unidos, tem interesse no Brasil, então a gente pode ver muita coisa estranha acontecendo nessa Silly Season da Fórmula 1 ainda. Aposentadoria do Vettel, que para muita gente não era estranho, mas depois se tornou estranho, já que o Vettel tinha anunciado que provavelmente não iria parar, tinha dado a entender, daí do nada para, Alonso muda, enfim, pessoal, tá uma bagunça essa Silly Season. Mas, Pedro Rodrigo, tem alguma coisa interessante aí no chat pra gente passar? Então, o Paulo Henrique falou aqui do Porsche na Alpine, né? Poderia ser uma saída. A Ferrari pode aceitar o Drugo para ver o seu potencial na Fórmula 1 como piloto de teste. O Emílio Castelar, como você disse, pouco tempo para acertar o carro. Se for mesmo, terá mais tempo para acertar. Isso para o João. O Rairan Tavares, pode ser que a Salve libere ele e vá para a Ferrari. Acho difícil. Mafê Ribeiro, o que o João acha dos pilotos com experiências estrangeiras na F4? O Rairan manda também aqui. Afinal de tudo, quem imaginava o Piastri fora da Alpine e onde desde cedo cuidou dele? Bem, repete a pergunta então para o João Tesser, por favor.
O que o João acha dos pilotos com experiência estrangeiras na Fórmula 4? Eu tinha dito um pouco antes, os pilotos com experiência estrangeira, eles começaram sim o campeonato muitos passos, não foi nenhum passo, foram muitos passos na frente dos demais, porque a experiência estrangeira deles foi justamente no mesmo carro que a gente está correndo esse ano. Foi no mesmo Fórmula 4, já com modelo novo, com aro, etc. Então eles fizeram uma pré-temporada, enquanto a gente não teve ainda esse contato com o carro. Estava no regulamento, era permitido até então. Então eles meio que se adiantaram e se prepararam um pouco antes da gente. Mas aquele negócio, é questão de tempo para as coisas irem se equalizando e o pessoal ir aproximando e fazendo cada vez uma corrida melhor. Tá aí, pessoal, e você que tá curtindo a nossa live e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no High Speed, deixe o seu like, como a gente já falou aqui, se quiser mande um superchat que terá prioridade aqui, mandou o superchat, a voz da consciência já avisa e você terá sua pergunta aqui respondida na hora. Se quiser também, vire membro aqui do canal e também tem a opção do Pix, caso você queira nos ajudar a continuar realizando este trabalho. Agora, continuando a falar de futuro, vamos voltar só um pouquinho e voltar a Enzo Fittipaldi, que como a capa desse vídeo diz, ele está abrindo os olhos, né? Tá, digamos, gerando muito interesse das equipes da Fórmula 2, só que a gente sabe que a questão financeira também pesa bastante, Nathan. Então, o que você acha que será de 2023 de Enzo Fittipaldi, agora com tantas equipes de olho no brasileiro? Agora vamos ver como é que vai ser a segunda metade dele, né? A segunda metade que ele vai fazer, acho que vai ser, ele vai se pressionar para ser a segunda metade da vida dele, porque da temporada da vida dele, porque ele vai mandar ver para sair daquela charrosa de uma vez, né? Quanto mais ele conseguir mais pódios, chamar mais atenção, ele vai se dedicar para isso. O problema dele é que a gente vai ter 2 circuitos de altíssima velocidade. Então, Spa e Monza não são circuitos bons para o carro dele. A gente teve um Hungaroring que é um circuito mais travado. Então, assim, ele vai ter uma missão impossível à la Tom Cruise. Tudo bem. E para você, Pedro Rodrigo, qual será o futuro de Enzo Fittipaldi aí com tantas equipes já observando o piloto brasileiro? Pedro está mutado, gente. Eu acho que ele já tem o aporte financeiro para o próximo ano, ele deve mudar de equipe e acho que ele deve ir para uma equipe de ponta de pilotão, visto tudo que ele está fazendo com a atual equipe dele e não está servindo só para abrir os olhos das equipes da F2, pode ter certeza, tem muita gente da Fórmula 1 já de olho no menino. Correto, concordo com você. E João Tesser, o que você acha do futuro de Enzo Fittipaldi? E já começando também por você, que equipe você gostaria de ver o piloto brasileiro correndo no ano que vem? Tem gente que gosta da MP, tem gente que prefere Prema, mas a gente tem várias opções aí para o Tubarãozinho. Eu compartilho da opinião também de vocês que ele vai ter que fazer uma segunda metade da vida dele, então, se ele, claro, quiser ser contratado por alguma equipe, a menos que ele já tenha um aporte, ele continuar entregando resultado, então ele vai ter vaga. Cara, eu sou muito fã da Prema, não só na F2, como também na Fórmula 4 italiana e nas demais categorias. Acho a Prema uma equipe muito... Ela é muito preparada, é uma equipe bem forte, uma equipe de nome. Seria bem legal ver um brasileiro na Prema. Se eu não me engano, o Câmara tá na Prema lá na Europa. Então, é uma equipe que eu acredito que vai preparar ele como nenhuma outra. Ou na MP também, que eu acho uma equipe bem legal e bem preparada, mas a Prema seria bem legal de ver. Nathan Sayun, para você, diga aí, qual equipe você gostaria de ver Enzo Fittipaldi correndo ano que vem? Rapaz, saiu da semana passada que era Prema, não muda a minha opinião, não. Não muda? Vou ficar na Prema. Vai ficar na Prema? E para você, Pedro Rodrigo? Já tem 2 Premas. Qual você acha que é a equipe que o Enzo Fittipaldi vai correr? Eu acho que Prema é uma boa escolha, sim. É uma das melhores equipes do grid. Ele tem tudo para estar lá. E aqui eu tenho alguns comentários. O Estuda Físico mandou aqui: conspiração, Alonso não conseguiu tirar dinheiro da Alpine, enrolou e combinou com o Piastri. Só anunciar a saída da Alpine no final do contrato do Piastri.
O Fábio Santana mandando boa noite, falando que está compartilhando. O Pedro Henrique, a única certeza do ano que vem na Fórmula 1 é Grosjean, Williams e Nissan na Alpine. Enzo só não vai para Vitória, por favor. E assim vai. Os torcedores brasileiros ficaram traumatizados com o ano de 2021 aí do Drugo da Univirtuose, na Virtuose agora, né? Mas então, pessoal, minha opinião... Diga, Natan. Não, vale a pena falar que a Williams ressuscita pilotos, né? A gente lembra do álbum que tava na DTM esquecido, aí a Williams trouxe de volta. Nossa, dá pra levar numa maldade. Não podemos esquecer também do... que agora é piloto de teste da Alfa Romeo. Qual? Que o Logan Sargent é piloto de teste da Williams. Não, que andou junto com o Russell, que tinha sofrido acidente, ficou anos fora e voltou pela Williams. Ah, o Kubica? Kubica. O Kubica. Kubica. Bem, enfim. Na minha opinião, pro ano que vem, acredito que uma high-tech aí pro Enzo Fittipaldi seria de bom tamanho, já que ele acredito que não se dá muito bem ali com a Prema por causa do histórico com a equipe italiana no passado. Mas aqui é a chave, dessa vez eu fiquei aqui sobrando, né? Goleada 3-1 para vocês. Ainda bem que eu não postei nada. Dessa vez foi positivo. Mas vamos lá, pessoal. Digam aí nos comentários qual equipe vocês gostariam de ver Enzo Fittipaldi correndo no ano que vem na Fórmula 2. Até mesmo se for uma Charus, já que ele está conseguindo elevar o nível desse carro. Fiquem à vontade para opinar. Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, deixa o like e compartilhem a transmissão se vocês estão curtindo aqui o De Olho na Base dessa quinta-feira. Só que agora nós vamos mudar para outro assunto, já que estamos restando aí cerca de 7 minutos. Vamos falar rapidinho aqui de Caio Collet. O piloto brasileiro mandou muito bem na última etapa da Fórmula 3, correndo na chuva, largando na 4ª posição ali na Sprint Race e ganhando a prova. Um detalhe antes de eu perguntar para vocês o que vocês acharam da corrida do piloto brasileiro. Ele ultrapassou o primeiro colocado na 10ª volta de 18 voltas e terminou a corrida 8 segundos à frente do segundo colocado. Então você já dá para ter uma noção de como foi o piloto brasileiro nessa corrida. O que você pode falar disso, Natan Sayun? Rapaz, a gente queria muito ver a vitória do Collet na categoria de base da Fórmula 1, né? Eu acho que ele era um dos pilotos mais esperados. Tinha o Petekoff e tinha ele, né? Dessa geração que a gente via para vir para a Europa. A gente estava de olho para vir para a Europa. E ele conseguiu essa primeira vitória de um jeito espetacular, né? Na chuva, passando os pilotos que ele tinha que passar. Essa ultrapassagem em cima do Colapinto, né? Que ele tentou por fora uma vez e ainda foi ali esperando o erro e se aproveitou do erro do piloto, né? Para ultrapassar de novo. Foi espetacular, assim. Ele teve muita maturidade naquele momento. Porque ele soube esperar. Ele viu que a pista estava boa para ele e teve até uma ultrapassagem, não vou lembrar qual era os pilotos envolvidos, mas ele estava em terceiro lugar. Tinha um grupo... sim, e o Colapinto também estava nessa briga. Então estavam os dois e estava ele atrás. E ali os dois brigando e ele esperando para ver o que ia acontecer. Ele não entrou no meio, né? Ele tentou pegar uma linha diferente para fugir ali da disputa dos dois. Isso, na briga tava acho que o Hadjar, o Crawford e também o Martins, não, o Colapinto, isso mesmo. Isso. Continue, desculpa. Não, e aí foi isso, né? Nesse momento da ultrapassagem ele conseguiu abrir um pouco mais e acho que aproveitou até um pouquinho do fato da pista estar secando, né? Porque no final da prova não estava chovendo tanto. O começo da corrida estava chovendo mais. Então ele teve uma calma assim e uma sabedoria imensa para abrir. Exatamente. Pedro Rodrigo, o que você achou dessa corrida do Caio Collet, já que ele fez a melhor volta também na última volta e a melhor volta dele foi mais de 1 segundo mais rápida que a do segundo piloto, que fez a segunda melhor volta. Ele ficou na casa de 1,54, o segundo colocado, se não me engano, fez 1,51,6, foi mais de 1 segundo mais rápido. O que você achou da corrida do piloto brasileiro? Primeiro, a quinta série dentro de mim, quando ele falou o nome do piloto, eu sei que é o nome do cara, mas a quinta série não aguentou, ainda bem que não tem campo, porque eu estava rindo demais aqui, o Colapinto.
mas eu acho que ele mostrou aí uma coisa que o kartismo brasileiro forma muito. Corridas na chuva, no kart aqui treina muito esses meninos. A gente teve o Ayrton fazendo grandes corridas na chuva, a gente teve aí o Rubinho, que anda demais na chuva, e isso ajuda muito esses pilotos e mostra a qualidade deles quando eles não têm um carro à altura, porque a gente consegue equalizar, né, na chuva. E ele conseguir fazer esse 1 segundo e pouquinho mais rápido, mostra isso daí. É a qualidade dessa pilotagem brasileira, né? Então, para você, o Caio Collet conseguiu abrir uma distância suficiente para não deixar o Colapinto atrás. É isso aí. Exatamente. Aí, Pedro Rodrigues... Entendeu que a quinta série morre, velho, mas não sai da gente? Que a gente, somados nós, os 3 comentaristas aqui, eu acho que já dão mais de 100 anos. Se colocar o João Tesser, vai para 115. Volta tudo para a quinta série. João Tesser, mas e para você? Agora, não vou te colocar enrascada em pergunta complicada, tá? Vou perguntar exatamente do Caio Collet, o que significou para você ver aquela corrida dele, aquela aula que ele deu na chuva. Então, basicamente o pensamento dele. O que acontece é quando a gente ganha uma corrida numa adversidade, a vitória é muito mais... Parece que ela vale muito mais, que é o caso de uma corrida na chuva. Principalmente quando você não tá nas mais... Como eu posso dizer? Nos caminhos mais fáceis, que são dos melhores carros, das melhores equipes e etc. Mas quando você ganha uma corrida numa adversidade, isso aí multiplica e deixa o negócio muito mais grandioso, muito mais magnífico. E foi o caso dele, ele ganhou uma corrida na chuva. Como você disse, abriu 5 carretas do segundo. E, cara, para a carreira dele, para todos os brasileiros, a gente ainda... É bom porque a gente vê que a gente ainda tem bastante gente que pode representar nosso país aí, Brasil afora, muitos pilotos de qualidade, que é o caso do Caio Collet, um piloto muito experiente, que já ganhou muita coisa aqui no Brasil também. Nunca tive a oportunidade de correr com ele, mas conhecidos meus já correram, disseram que na época do kart ele era um piloto excepcional. Cara, é muito legal ver que esses pilotos estão dando show por ele. Muito bem dito, Caio Collet era excepcional no kart realmente. E Pedro Rodrigo, Caio Collet, enfim, se recuperou, voltou com a moral que ele tinha antes, dá agora para focar no restante da carreira com... No pódio mesmo, ele já estava dando até piscadinha para o lado ali, para as câmeras. Eu acho que mostrou aí que ele pode vir para uma equipe melhor no próximo ano. Eu acho que ele tem mais aí meia temporada para desenvolver mais ainda nessa competição, né? Mas vamos esperar para o ano que vem. Eu espero que ele se mantenha na F3, faça mais um ano, para isso gerar uma base maior dele de competitividade, né, para os próximos anos. Correto? Para mim, Caio Collet se recuperou, só precisa agora manter uma constância um pouquinho maior, e para mim ele deveria pular para a Fórmula 2 e se desenvolver por lá. Mas aí é questão da gente, cada um tem sua opinião. Natan saiu. Alguém gostaria de dizer mais algo sobre o Caio Collet? Pedro? Não só sobre o Caio Collet, né, mas aqui entrou um pessoal novo aqui, o Espírito Santo Kitsurf, né, mandando um salve a todos, a live é top. O Rairan mandando aqui que pode agora a Carlin Art GP Hightech, que já tem pilotos prioritários, mas pode abrir vaga. Fábio Santana mandou na chuva de tirar o boné vendo uma vitória. O Rairan, aí pode acontecer o que aconteceu com o Drugo ano passado, se ele for uma das que eu citei. E por aí vai. E estamos no final. Só quero agradecer a todo mundo que comentou aí. E Dan, sucesso hoje. Passamos das 360 pessoas e agora a gente está com 230 aqui assistindo a nossa live. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o High Speed, de olho na base. Muito obrigado pela audiência mesmo, pessoal. Realmente é algo muito legal, é muito bom ver esse interesse nos pilotos brasileiros da base, ver o apoio de vocês ao João Tesser aqui também. Não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mais de 300 pessoas passaram por aqui ao mesmo tempo, né? Pelo menos. Então, aqui meu agradecimento geral. E também agradecer aqui
ao pessoal que está junto com a gente novamente, começando por você, Natan Sayum. Dê suas declarações finais mais uma vez. Um grande abraço, Dan. Um prazer estar com você. E para convidar o pessoal para ouvir o R Final Podcast dessa semana, falamos sobre a Fórmula 4. E na semana que vem a gente vai falar sobre kart. Então, se você quiser continuar de olho na base, é só clicar no Spotify que você vai ver tudo. Muito bem, Pedro Rodrigo, suas declarações finais nesse programa magnífico de quarta-feira. Quase eu falo quinta. Agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Tivemos aí live ontem também, que foi bem legal. Amanhã temos High Speed Responde com o Ricardo Arcuri. Na semana que vem, na quarta-feira, que não tem o seu programa, vamos ter aí o primeiro High Speedcast, né? Que é com você, né, meu amigo? Falando aí de Fórmula 4 e outras categorias de base. Então vai ser bem legal essa estreia. E esse final de semana vai ter muita corrida aqui para quem quiser acompanhar. Vamos ter aí pessoal lá do Gaúcho, do Super Turismo, do Turismo.4, da Copa Classic. Vamos ter no sábado também aí a Copa São Paulo KGV de kart, para a gente que gosta aí de apoiar aí o kartismo. É uma das grandes portas. Então, bastante coisa aí. E sempre lembrando, curta, compartilhe, comente. Triplo C aqui para todo mundo. Valeu, Dan. Valeu, Natan, valeu, João, e valeu, Gui, que tá aí controlando tudo. Exatamente, também um grande abraço para o Gui, que é voz na consciência aqui da gente, e também, claro, o nosso convidado especial de hoje, João Tesser. Muito obrigado por sua participação e, claro, toda sorte para o mundo nessa segunda metade da Fórmula 4 Brasil. Mandaram aqui só para lembrar que o João Tesser ganhou 7 títulos de kart só o ano passado. Olha, 7 títulos de kart só ano passado, João Tesser, o pessoal aqui conhece você. Então, fique à vontade aí para fazer suas declarações finais, falar dos seus patrocinadores, sobre o que você quiser. O espaço aqui é da base, o espaço é seu. Primeiramente, agradecer a todo mundo que acompanhou, as pessoas que fizeram perguntas, que deram likes, se inscreveram no canal. Agradecer também pelo convite, foi um bate-papo bem legal. Conversamos sobre F4, sobre F3, F2, F1. Foi bem divertido. Agradecer pelo espaço, de novo, já é minha segunda entrevista que eu faço com você, com o Dan. E, cara, legal como sempre. Agradecer e pedir para vocês continuarem acompanhando a Fórmula 4, para acompanhar a próxima corrida, que vai ser uma corrida bem legal, vai ser em Velocitar. É um circuito menos de alta, mais travadinho. Vai ser bem bacana. Acompanhar também que vai mudar bastante coisa, não só em relação a mim, mas a tudo. E cara, agradecer a torcida e a todo mundo que torce por mim, me manda mensagem, que enfim. E agradecer também aos meus apoiadores, a minha família, as empresas, a Reset, que está comigo desde o começo da minha carreira, a CIMED, que agora está comigo na Fórmula 4, agradecer a Cavaleiro e cara, agradecer a todo mundo aí que acompanha e torce. Muito obrigado, João Tesser. Boa sorte para você no Velocitar. E lembrando, pessoal, quer apoiar a base? Então siga o João Tesser nas redes sociais. É João Tesser, né? O Instagram mesmo, tudo isso. Junto. Exatamente, João Tesser lá, o Instagram do piloto brasileiro da Cavaleiro. Então é isso, pessoal. Quer apoiar a base? Quer apoiar o João Tesser? Então venha com a gente, se posicione você também aqui no De Olho na Base, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês e nos vemos daqui a 2 semanas. Um grande abraço e até mais. Boa noite. Tchau, tchau.
à frente sei que vou chegar no sonho veloz. Acelerando na pista onde não tem pra ninguém. O asfalto é cinza, a direção vai além. Sou a força do vento que te leva à frente. No tanque pitch do meu carro sempre estou presente. Com a chegada em pista, eu piso fundo na reta. O giro vai a mil, onde o pódio me espera. Intensidade, adrenalina, mira pura emoção. Dá licença, eu tô na pista para ser um campeão. O bom é se realizar e o sentido da vida buscar. Com asas sei que vou voar pro primeiro lugar. O bom é se realizar e o sentido da vida buscar. Na frente sei que vou chegar no sonho veloz. O bom é se realizar e o sentido da vida buscar. Com asas sei que vou voar pro primeiro lugar. Moleque do ano passou, feito uma balada descida e disparada, preparado pra vencer. O seu caminho é meio, ao desafio não tem medo do perigo, a emoção se faz valer. A caminhada e a força que o embala sua coragem, sua marra é o que faz acreditar. Que o guidão é a direção do seu caminho, o perdão manteve me faz para o horizonte. Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar. Na descida da ladeira onde eu traço na vereda. Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar. Na descida da ladeira onde eu traço na vereda. Aqui é o meu lugar. A gravidade e a força que o embala sua coragem, sua marra é o que faz acreditar. Que o gritão é a direção do seu caminho, o perdão mantém ele faz para o horizonte. Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o
frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação. A batida vira rima, o pódio a intenção. Estou em cena de Ferrari, pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Destemido, arrojado, na curva eu me aproximo. Da reta estou no vácuo. Quando menos perceber, na sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar. É o meu nome, superação. A batida vira rima, o pódio é a intenção. Entrei em cena de Ferrari, pronto para decolar. Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar. Abre o cristal. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Me jogo nessa pista, me jogo de verdade. Se termina os desafios, não piso com intensidade. Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto. Quando passo da chegada, a emoção bate mais alto. Na vida sou guerreiro, não admito erros. De ouvir os meus heróis, suas filhas são herdeiros. Com muita fé, velocidade e dedicação. Dá licença, eu tô na pista, é para ser um campeão. Dá licença, eu tô na pista, e é para ser um campeão. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Respeito, humildade, muita velocidade. Quando entro nessa pista, sei o que quero. Velocidade e liberdade, é que eu espero. Nossa atitude, minha audácia e tudo meu valor. É como busco minha sede e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar. Por mais que possa ser difícil, o meu limite é o impossível. Se não vem de pé na tábua, está cá. Hoje é tudo ou é nada, está cá. A emoção acelerada, está cá. Esse é meu mundo, eu vou acelerar. Nessa pista, sei o que quero. Velocidade e liberdade, é que eu espero. Nossa atitude, minha audácia e todo o meu valor. É como busco minha sede e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar. Por mais que possa ser difícil, o meu limite é o impossível. Se não vai de pé na tábua, está cá. Hoje é tudo ou é nada, está cá. A emoção acelerada, está cá. Esse é meu mundo, eu vou acelerar. Se não vai de pé na tábua, está cá. Hoje é tudo ou é nada, está cá. A emoção acelerada, está cá. Esse é meu mundo, esse é o meu lugar.
ainda sem responder. Estou por aí, a resposta da verdade veio na velocidade. A cidade parou e todo mundo escutou. Alguns gostaram, outros detestaram. Se quer saber o que posso fazer, eu vou chegando no meu jeito, aloprando. Meu som eu vou mandar e você vai me escutar. Vem, vem, esse é o Super Sonic. Vem, vem, e cola mais com nós aqui. Chega mais. Esse é o Super Sonic. Vem, e cola mais com nós aqui. Chega mais. Vem, esse é o Super Sonic. Vem, e cola mais com nós aqui. Chega mais. Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém. O asfalto é cinza, a direção vai além. Sou a força do vento que te leva à frente. No cockpit do meu carro sempre estou presente. Com a chegada em pista, eu fiz o mundo na reta. O giro vai a mil, hoje o pódio me expressa. Intensidade, adrenalina, vira pura emoção. Dá licença, eu tô na pista para ser o campeão. O bom é se realizar no sentido da vida buscar. Na frente sei que vou chegar no sonho veloz. Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém. O asfalto é cinza, a direção vai além. Sou a força do vento que te leva à frente. No cockpit do meu carro sempre estou presente. Com a chegada em pista, eu fiz o mundo na reta. O giro vai a mil, hoje o pódio me espera. Intensidade, adrenalina, vira pura emoção. Dá licença, eu tô na pista para ser o campeão. O bom é se realizar no sentido da vida buscar. Com asas sei que vou voar pro primeiro lugar. O bom é se realizar no sentido da vida buscar. Na frente sei que vou chegar no sonho veloz. O bom é se realizar no sentido da vida buscar. Com asas sei que vou voar pro primeiro lugar.